Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Hoje com um programa especial, porque já recebemos a Jesus nos nossos lares, no dia 25, dia de Natal, e estamos agora no dia posterior, com uma expectativa de manter Jesus em nossos lares, não é mesmo, pastor? Estamos aqui para comemorar esse evento tão significativo. Sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas nós comemoramos, e isso é muito importante, ter Jesus nascendo em nossos corações. Amém. Olá a todos os irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, e que neste dia em que nós estendemos as comemorações de Natal, porque o dia específico que é comemorado, que é celebrado, foi ontem, mas sabemos que o Natal pode ser todos os dias e deve ser todos os dias em nossas mentes e em nossos corações. Então, celebrem, continuem celebrando o Natal, Feliz Natal, e como a irmã já colocou, a data específica do nascimento de Jesus, nós não temos ela como registro na Bíblia, não existe nenhum documento de registro, mas existe um fato, ele nasceu. E a importância de celebrar o Natal, independente da data, mas a data que foi fixada no mundo inteiro, 25 de dezembro, é a data em que o mundo reconhece que Jesus nasceu. E este é o mais importante, reconhecer que Jesus nasceu e mudou a história da humanidade e principalmente a história da nossa vida em particular. Que importante, né? Vamos orar, então, para estudar um pouco a Bíblia, ver o que a Bíblia esclarece de detalhes para nós. Querido Deus, agradecemos porque Jesus nasceu. Agradecemos em especial porque Jesus nasceu em nossos corações. E porque nós temos, Senhor, uma perspectiva de receber Jesus novamente. Obrigada por todas as tuas santas promessas. Fica conosco, que o teu Santo Espírito nos conduza no estudo de tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pastor, aqui na Bíblia, em Lucas, Lucas dá muitos detalhes sobre o nascimento de Jesus, Ele era médico e talvez isso ajudou a poder trazer mais detalhes. E ele, lá em São Lucas 1, ele fala da predição do nascimento de Jesus, quando Maria visita Isabel, que era sua parenta e também estava grávida, a felicidade dessas duas senhoras, uma muito jovem e outra mais idosa, que estéril. Até então, mas que se tornou uma pessoa fértil e que trouxe para nós João Batista, que foi o precursor de Jesus. Quantos detalhes importantes que a Bíblia traz, Nós temos uma diferença aí de 6 meses entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. João Batista é 6 meses mais velho, Ele nasce primeiro. Mas sabe, irmã Jo, o que me chama a atenção na história, nesse trecho da história, nesse recorte da história do nascimento de Jesus, quando se fala da gravidez de Isabel, que é a mãe de João Batista, o que me chama bastante a atenção é quando Maria, agora grávida, também vai visitar Isabel. E nós sabemos a história da gravidez de Isabel, o anjo que aparece para Zacarias no templo, e Zacarias, ele tem uma certa dúvida a respeito da possibilidade da mulher ficar grávida, e diante disso o anjo deixa ele mudo. E agora nós temos um homem mudo no meio de 2 mulheres grávidas. Sabe que eu tenho muita dó de Zacarias, Porque não é fácil, ali, muitas conversas, entre
as mulheres, mas a conversa de alegria, de felicidade, de prazer, de contentamento. Mas existe uma diferença grande ali na gravidez de Isabel com a gravidez de Maria. É que Isabel já era casada há muitos anos, né, com Zacarias. E Maria era noiva de José. E aí nós temos uma diferença enorme no trato social, no trato religioso e como que ficam essas questões, né, para aqueles dias até para os nossos dias hoje. Então, também tem uma grande diferença da cultura da época e do jeito das pessoas conduzirem as coisas, né? Porque a Bíblia diz que Maria se achou grávida antes de estar coabitando com José. E eu acho muito bonita a história, porque a Bíblia diz que José não a queria infamar. Naquela época, uma mulher que aparecesse grávida e não estava casada, ela era apedrejada. Sim. O texto bíblico ele usa uma expressão muito interessante para José. Primeiro, José era um homem muito mais velho do que Maria. Vamos dizer, pelos todos os relatos bíblicos que nós temos, outros relatos, né, de livros paralelos que registram a história, e por tudo que nós podemos extrair da própria palavra de Deus, especialmente nos textos originais, nós observamos que José tinha uma diferença, em média, de 30 anos de idade entre ele e Maria. Então, José era um homem por volta de 45 anos de idade, Maria era uma menina de 14, 15 anos. Hoje seria pedofilia fácil, né? Essa questão, né? Mas naquele tempo era algo, né, muito comum, aliás, em alguns países ainda é comum até os dias de hoje, mas existia um propósito específico para esta situação. E o termo usado para José era que José era justo. Justo é uma expressão hebraica que quer dizer que é aquele que anda em paralelo com a palavra de Deus. Era assim que era José. Ele andava em paralelo com a palavra de Deus. Por isso que tudo o que é pedido para José, ele faz. Quando nós olhamos a Bíblia, tem um detalhe bastante interessante, irmão João, a respeito de José. José não tem fala na Bíblia. Ele nunca fala nada. Só existe uma narração a respeito dele e ele simplesmente ouve e cumpre. Ele faz aquilo que Deus ordena a ele, sem questionar. Ele ouve e cumpre. Que pessoa especial, né? Sim, e é isso que a Bíblia caracteriza como justiça, né? Ele é um homem justo, ele é um homem obediente, ele é um homem que não questiona Deus. Deus fala e ele obedece. Aparece sempre cumprindo as ordens que lhe são dadas, não é mesmo? Que exemplo para nós, né? Puxa vida, nós questionamos tanto a Deus, né? Hoje o mundo ele vive, né? Vamos dizer assim, a filosofia moderna. Bom, a base da filosofia, quando nós falamos em filosofia moderna, é que hoje se questiona tudo. Mas a base da filosofia é exatamente o questionamento. Só que esse questionamento ele deve ser conduzido para o positivo. Quando nós passamos a questionar de um aspecto crítico negativo, isso passa a ser extremamente prejudicial nas relações humanas e nas relações espirituais também. A filosofia ela é importante para a compreensão da Bíblia, para a compreensão da fé, para a compreensão de Deus, mas há necessidade de fazer uma filosofia cristã sadia, né, para não transformar a Bíblia num conto, né, porque é um perigo da filosofia, né, porque o que a filosofia faz é muito simples, ela tira o ponto final e coloca uma interrogação. Por exemplo, se eu falo, Jesus nasceu, ponto. Isso é um fato. A filosofia
ela tira esse ponto final e ela coloca uma interrogação. Jesus nasceu? Será? Será que Jesus nasceu? Então, isto aplicado ao ser humano nas questões de fé, vai levar ao que nós chamamos de agnosticismo. O agnosticismo ele é diferente do ateísmo. O ateísmo ele nega a existência. O agnosticismo ele observa como uma possibilidade de existir, como uma possibilidade de acontecer. E o que a Bíblia mostra para a gente é que Deus não trabalhou com possibilidades, mas com histórias concretas, com fatos, com verdades. Então, quando a Bíblia apresenta para a gente que Maria era uma moça noiva, que não tinha intimidade sexual com seu noivo, né? E foi engravidada pelo Espírito Santo, então nós vemos isso como bases de verdade, como princípios de fé para a história do nascimento de Jesus. E é isso que Lucas apresenta, né? A partir do capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, ele apresenta esta concepção, esse nascimento com mais detalhes, né? Como que isto aconteceu. E José, né? Vendo que a noiva ficou grávida, assim como é natural de todo homem, ele teve as suas dúvidas também, teve os seus questionamentos, e ele estava até pensando em ir embora, assumir a culpa dessa gravidez, porque era isso que aconteceria. Ele assumiria a culpa da gravidez, mas para não manchar a imagem de Maria, para não manchar, né, aquilo que Maria, né, estava conduzindo na história da sua gravidez ali de Jesus. Interessante isso, né? Porque era um homem justo, realmente muito especial. Um marido especial, né? Que cumpre todas as ordens, diferente, né? Do que nós vemos às vezes hoje, né? Hoje nós vemos ao contrário, né? Os maridos só ordenam, né? Às vezes só ordenam, né? Não, vamos dizer assim, querem ordenar com relação a Deus, né? Mas são ordenados com relação às mulheres. Com relação ao casamento, né? O que acontece hoje, se o marido começar a ordenar muito, ele vai acabar solteiro de novo. Tem essa questão ainda, né? Então, é interessante também, aqui na Bíblia, que o capítulo 2 de Lucas, ele diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento que foi feito por Quirino, quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria, né? Algumas traduções dizem estalagem. Quando nós olhamos esse texto, o que mais me chama a atenção nesse texto é quando o versículo 7 aqui de Lucas 2 fala que não havia lugar para Jesus, não havia lugar para eles, né? Ali está falando de José e Maria, mas, claro, nós sabemos que ali está nos dias já de Jesus nascer, né? Porque esse recenseamento, vamos dizer assim, esse recadastramento, na verdade, o governador aqui, César Augusto, né? O decreto de César Augusto foi a primeira prova de vida da história. Exatamente. Eles tinham que fazer prova de vida, né? Porque senão eles iam perder todos os benefícios do império. Então, eles tinham que fazer um recenseamento, traduzindo para o que nós temos hoje, prova de vida. É isso que eles tinham que fazer.
José e Maria moravam em Nazaré. Nazaré era, vamos dizer assim, um lugar muito ruim para se morar naquela época. Principalmente, a favela da Rocinha? Né? Olha, vamos dizer assim, as comunidades, como, né, as favelas, elas têm as suas dificuldades, né? Tem ali a criminalidade que nós conhecemos, né? A favela da Rocinha que a irmã citou, ela se tornou conhecida por causa da mídia, mas nós sabemos que existem outras comunidades que têm problemas, né? E hoje o mundo tem problema, não são só as favelas, né? Hoje todos os lugares têm problemas, mas em geral, né? Nessas comunidades mais carentes, essas questões criminais, essas questões de dificuldades sociais são maiores, né? O que acontece em Nazaré é assim, é que quando nós olhamos no mapa, é bastante interessante a posição geográfica de Nazaré. Embaixo nós temos Belém, que é para onde eles estão indo fazer o recenseamento, e acima de Nazaré nós temos Tiro, a cidade de Tiro, que era conhecida espiritualmente como a habitação de Satanás, né? Então, nós temos o quê? Nós temos Belém, né? Beit Helem, que é a cidade do pão, e ali você tem Jerusalém, que é a cidade da paz, né? Aonde as pessoas buscavam a Deus. Deus mora em Belém. Deus está em Jerusalém. É onde tem pão, é onde tem Deus, né? Onde tem paz, aonde tem paz. Em compensação, Tiro é onde está o pior da humanidade. O pior da humanidade está em Tiro. É por isso que o texto de Ezequiel 28 associa ali a figura de Satanás com o rei de Tiro, né? Porque ali é o que tem de pior na humanidade. A ideia de se morar em Nazaré é uma perspectiva assim: aquilo que Deus rejeitou e o diabo não quis, ficou em Nazaré. Né? Então, vamos dizer assim, a ideia era que o pior dos piores estava em Nazaré. Não era um bom lugar para se morar, não era um bom lugar para se criar um filho, e principalmente um filho que tinha que lidar com o aprendizado específico e a sua integridade para lidar com o mundo. Né? Então, Jesus já nasceu numa situação bastante adversa. Ele é conhecido por ser criado em Nazaré, tanto que a primeira expressão que se fala de Jesus é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael falou isso. Né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque todos já tinham essa perspectiva, essa expectativa de que nada de bom viria ali. Quando Jesus nasce, né, e ele nasce em Belém, cumprindo a profecia que o Messias teria que sair de Belém, teria que nascer em Belém. Então, isso acontece por causa do recenseamento, né, em que José, sendo da descendência de Davi, ele tem que fazer o seu recenseamento em Belém, né, e ali vai a família para Belém para fazer isso, e quando chega em Belém, como usando a expressão bíblica, se completam os dias de gravidez de Maria e ela tem o filho. Ela tem o filho ali, mas não havia lugar na hospedaria. Desde o começo, né, não havia lugar para Jesus nesse mundo. Então, e hoje, há lugar para Jesus nos nossos corações? Há lugar para Jesus no seu lar? No seu lar. Como que está, né? Você está comemorando o Natal com Jesus, o Jesus espiritual? Como tem sido, né, essa relação de fazer com que Jesus seja presente e tenha espaço na sua vida, tenha espaço na sua voz, tenha espaço no seu pensamento, tem espaço no seu jeito de ser, tem espaço no seu relacionamento social, no seu relacionamento familiar, tenha espaço dentro da sua casa, nas coisas mais simples, como uma oração,
né, antes das refeições, como uma leitura bíblica ou a busca de Jesus assim que se acorda ou logo que vai se deitar. Então, existe espaço para Jesus na sua vida? Essa é uma reflexão muito importante. Muito importante, porque se não havia naquele lugar, hoje Jesus quer ter lugar no lar de cada cristão. Sim. Você é cristão? Então, Jesus tem que estar no seu lar. Nós não podemos não existe cristão não praticante. Não tem como ser isso. Você pode ser um religioso não praticante. Um cristão não praticante é impossível, porque ser cristão é reproduzir na própria vida a vida de Cristo. Então, como diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ser cristão é viver a vida de Cristo, reproduzir a vida de Cristo o mais próximo possível. Por isso, a reflexão constante, que virou até título de filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Porque é uma reflexão constante que nós temos que ter, né? Todas as decisões que vamos tomar, Jesus faria desse jeito? Jesus faria dessa forma? Então, esta reflexão é extremamente importante para que nós possamos dar espaço para Jesus, né? Espaço para Jesus na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, dar espaço para Jesus no nosso ambiente de vida, né? Seja onde quer que seja esse espaço, mas o ambiente de vida tem que ter a presença de Jesus. Então, ser chamado de cristão, não é? Significa estar representando a Jesus neste mundo. E sabe que isso é muito curioso, porque, vamos dizer assim, é uma profecia revelada pelo próprio Deus, que nós temos em 2 Crônicas 7:14, que é um texto muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí Cristo passou a ser o nome, né? E nós que somos chamados pelo nome, somos chamados de cristãos. Então, se o povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, né? E aí ele faz a sequência do texto. Mas é importante que nós compreendamos a responsabilidade de ter o nome de Jesus. Temos que dar lugar a Jesus, né? Para ter o nome dele, né? Senão é difícil. E a expectativa, né, que isso acontece. Quando nós olhamos, por exemplo, a profecia de Jesus em Isaías, né, que ali fala, né, um menino nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, né, Deus forte, né, príncipe da paz. Né? Então, a expectativa sobre a pessoa de Jesus era muito grande. E quando nós nos apresentamos como cristãos, essa expectativa também está, né, a todos aqueles que se apresentam como cristãos. As pessoas esperam que um cristão, em primeiro lugar, tenha os frutos do Espírito. Né? Isso é essencial para todo cristão, ter os frutos do Espírito. E através dos frutos do Espírito, que ele tenha os atributos de Cristo, que ele seja um bom conselheiro, né? Que ele seja, né, alguém que apresente um Deus forte. É ruim quando tem um cristão que se desespera por qualquer coisa, né? Porque ele não está mostrando que ele tem um Deus forte, né? Um Deus forte. A expressão do Pai da eternidade, né? Até que ponto você desenvolve a sua fé crendo que a eternidade é real? Então, porque muitas pessoas às vezes querem só hoje ou agora, né? E tem que pensar na eternidade também, né? Então, como que fica essa questão da eternidade? Porque a vida de Jesus, ela tem algo fantástico. Quando nós olhamos o texto de Mateus 10:28, quando Jesus ele fala, olha, não tenham medo daqueles que podem tirar a sua vida, né? A sua vida humana.
mas temam aqueles que podem fazer, a tradução em português está assim, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse texto, esse versículo específico, ele está muito mal traduzido, né? Porque a palavra usada ali como inferno não é exatamente essa conotação no texto grego. A palavra ali usada é Gehenna. Gehenna é a expressão daquilo que nós chamamos hoje de um aterro sanitário, um lixão, né? Então, e a alma é a essência do conjunto daquilo que nós somos, né? Que no texto grego ali está a palavra psique. Então, a nossa relação emocional, a nossa relação de sentimentos, a nossa estrutura psicológica está dentro da psique. Alma, então, seria uma pessoa, né? Seria a pessoa no seu conjunto de tudo que ela é, né? E a questão do corpo, né? Do corpo físico, como diz a palavra de Deus, o pó vai voltar ao pó como era, né? Então, isto vai ser algo definido por Deus, já foi definido por Deus que seja assim, né? Não é esse corpo que nós vamos entrar no céu, né? Nós receberemos um novo corpo, incorruptível, e esse novo corpo é que vai juntar, né, com a nossa memória, né, com tudo aquilo que nós somos, e nós novamente vamos ser uma alma, assim como nós somos uma alma hoje. Quando Jesus voltar na ressurreição, nós vamos ser uma alma novamente num corpo espiritual, né? Agora, o que Jesus está mostrando ali, ele fala, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo físico, mas tenha medo daqueles que podem mexer com a sua estrutura psicológica de tal maneira que vai transformar a sua vida num lixo, o Gehenna, que foi traduzido como inferno. O que Jesus está apresentando através desse texto? O que Jesus está mostrando é que ele não quer que nós tenhamos apenas a perspectiva de uma vida eterna para o futuro, mas ele quer que nós tenhamos qualidade de vida desde já, desde agora. E isso é possível. Nós podemos ter qualidade de vida aqui, agora, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, com a nossa família espiritual. Nós podemos ter qualidade de vida, e uma boa qualidade de vida, usando a expressão de Jesus, né, em João capítulo 10, né, vida com abundância, desde já. Porque se eu ficar projetando, quando Jesus voltar, todos os problemas vão estar resolvidos. Mas e até ele voltar? Né? Então, eu tenho que viver aqui, eu tenho que ter qualidade de vida aqui. E é isso que Jesus está apresentando. Quando Jesus apresenta os melhores caminhos, a melhor postura de vida, as melhores escolhas a serem feitas, ele quer que nós tenhamos qualidade de vida. É por isso que nós comemoramos o Natal, né? Porque tudo isso foi colocado à nossa disposição. Na realidade, o Natal é assim, ele completa, né? A festa completa a nossa perspectiva de vida, né? Nós podemos ter uma vida eterna a partir de agora, de quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Sim, isso é muito importante que a irmã está colocando, porque a nossa vida eterna começa aqui. Né? Isso, né? Começa agora, nós vamos transformando o caráter, né? E se ela não começar aqui, ela não vai estender para lá. Né? Não tem como fazer essa extensão, né, da vida, porque é aqui que eu tenho que me arrepender, é aqui que eu tenho que me corrigir, é aqui que eu tenho que aceitar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Aprender a perdoar, né? Quanta gente não aprende a perdoar mesmo? E tem pessoas, né, agora que nós já passamos o Natal, que foi ontem, estamos aqui no dia 26, tem pessoas que perdoam só no Natal.
Então não pode ser assim. Não. Perdoa todos os dias. Tem que ser todos os dias. Não pode perdoar só no Natal e falar assim, né? Isso não é perdão, isso é trégua, né? Depois começa a guerra de novo. Depois começa a guerra de novo. Levanta uma bandeirinha de paz, uma bandeirinha branca. A gente chegou aqui, agora a gente, né? Hoje é dia 26, então você não vem mais na minha casa, você não olha mais para mim. Né? Isso não pode ser dessa maneira, porque isso também vai prejudicar muito a nossa qualidade de vida. Né? Viver angustiado, viver aborrecido, viver olhando o pensamento de ira, de angústia, rancor, de né? rancor. É muito ruim viver dessa maneira. Né? É muito triste viver dessa maneira. Né? Triste. O perdão, ele liberta. Né? E foi isso que Jesus nos ensinou. Né? Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente, né? Sereis livres. Sereis livres. Né? E todo mundo hoje está buscando liberdade, mas se torna escravo da procura e não encontra a liberdade. Né? Isso é um problema muito sério. Se tornar escravo da procura sem encontrar a liberdade que só Cristo vai oferecer. Que Deus nos ajude, né, a sermos pessoas que podem representar dignamente o caráter de Jesus, o cristão, né? A palavra cristão é uma palavra forte. Sim. Que nós temos que aprender a conduzir de maneira adequada. Você é cristão? Sim, sou cristão. Então, vamos fazer a nossa parte de cristãos. Sim. Eu gosto muito do texto de Atos 3. Né? Atos 3, se eu não me engano, é o versículo 19, que é o discurso de Pedro. E nesse... Ele fala de arrependimento. Ele fala de arrependimento, mas existe uma pergunta aqui muito interessante. Né? É o versículo 17. Que depois do discurso de Pedro, né, as pessoas fazem uma pergunta muito importante para Pedro. E as pessoas perguntam assim: e agora, irmãos? Eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa expressão, essa interjeição do versículo 17 é o que chama a nossa atenção. E agora? Né? Nós passamos o Natal, que foi ontem, né? E agora? E agora, vamos fazer o quê? E agora? Como que fica nessa questão? Né? E agora? Então, essa observação aqui do texto de Atos 3 é uma grande reflexão para nós. O Natal passou, acabaram-se as festividades. E agora? Como que fica daqui para frente? Como que vai continuar o meu relacionamento de arrependimento, de perdão, de entrega a Cristo, de busca de conhecimento, de crescimento espiritual? E agora? E daqui para frente? Como é que vai ficar? Temos que continuar crescendo no amor de Jesus mesmo. Temos que continuar crescendo a todo o momento. Esse é o propósito de Jesus. A irmã estava colocando aí o texto de Lucas 2, né? Uhum. Né? O Lucas 2, né? O versículo 40, né? Tem algo sobre Jesus que é bastante interessante, né? Que ele fala assim, olha, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, que a graça de Jesus continue com cada um dos nossos ouvintes, dos nossos assistentes. É isso que precisa, né? O agora. O agora é continuar com a graça de Jesus. Sim, mas quando ele coloca aqui,
crescia o menino. Crescer é uma necessidade, né, irmã Jo? Ou cresce ou morre, né? O que não cresce morre, não é mesmo? A gente fala muito isso para os jovens, né? Quem não quer envelhecer vai ter que morrer cedo. É melhor envelhecer. É melhor envelhecer, porque se alcança conhecimento, se alcança sabedoria, mas envelhecer com integridade, envelhecer deixando bons frutos, Isso. bons exemplos, né? Vivendo uma boa vida, tendo uma qualidade de vida. Né? Então, o que ele coloca aqui, né? Crescia o menino e se fortalecia. Crescimento e fortalecimento. Uma necessidade, né? Duas necessidades humanas. Certo. Né? Como que fica essa questão aqui da necessidade de crescer e se fortalecer? Crescer não é só a estatura, né, Major? Não, crescer pode crescer na paz, pode crescer na generosidade, né? Crescimento, né, na paz, na generosidade, no amor, né? No amor, mas acima de tudo no conhecimento da palavra. Precisamos, porque é isso que nos faz crescer no amor de Deus, conhecendo a palavra, né? Deus, no texto de Oséias, ele fala, Oséias capítulo 3, Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Não cresceu, né? Não cresceu em conhecimento. Aquele que não busca conhecimento perece, sofre mais na vida, tem mais dificuldades na vida, porque não compreende não só a vida. Ele deixa de compreender a vida, mas ele não compreende a si mesmo. Ele tem dificuldade em se encontrar porque não compreende a si mesmo. Então, e isso daí, se a gente procurar conhecer a Jesus, a gente vai se encontrar, não é mesmo? Conhecendo o nosso Senhor e Salvador, nós vamos nos encontrar. Sim, porque Ele vai nos apresentar a nós mesmos, né? Ele vai, né, nos apresentar a nós mesmos de uma maneira bastante, né, especial. Né? Nós temos o irmão Luiz, que está aqui ao nosso lado, ele não está aparecendo no vídeo aí para vocês, né? Mas o irmão quer fazer alguma colocação? Pode fazer, a gente fica com uma voz do além ali, né? Não, irmão, é que eu tenho que ajudar no banho agora 5h30. Ah, tá. Vai lá. Né? Depois você volta. Né? Então, irmã Jo, quando a gente, né, coloca, né, essas perspectivas, né, essas perspectivas aqui, de que maneira, né, Jesus nos instrui para que nós possamos crescer e nos fortalecer. Então, buscando a palavra, todo dia, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, né? Tendo paciência de buscar o conhecimento aqui. Se a gente não buscar o conhecimento na Bíblia, hoje nós vamos encontrar. A Bíblia é o livro dos cristãos, não é mesmo? Sim. Se nós somos cristãos, nós estamos ligados à Bíblia, porque Jesus é revelado através da Bíblia. Senão também o Natal fica sem sentido, né? Exatamente. Natal não é só a festa. Natal é mais do que a festa, é a parte espiritual que é o mais importante. E as recordações de Natal, como é que fica? Né? São quantas recordações de Natal que nós temos? Né? De estar com a família, né? Dos sorrisos, dos abraços, de quantas pessoas já passaram, né? Deixaram lembranças, deixaram saudades, né? E aqueles encontros que sempre acontecem nesse período, que hoje a tecnologia facilitou bastante isso, Exatamente. Né? Mas às vezes a gente recebe uma videochamada de alguém que a gente nem esperava, né? É mesmo. Né? E
E a gente fica muito feliz, né? E são memórias que nós vamos levar para a eternidade. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que mantêm as coisas boas, né? As memórias boas. Sim. Agora, nascimento de Jesus, Natal, nascimento de Jesus. Quando nós observamos a palavra, qual o propósito, né, do nascimento de Jesus? Jesus veio para, ele disse, eu vim para salvar, né, o perdido, buscar e salvar o perdido. Porque tem pessoas que acham que Jesus só nasceu para sofrer, né? Mas não, é que o inimigo de Deus promoveu o sofrimento, né? Mas ele era feliz por salvar as pessoas. Sim, e essa felicidade de Jesus é algo bastante interessante, né? Que apesar das adversidades, apesar dele ter se esvaziado de Deus, do ser como Deus, para assumir a forma humana, né? Ele também se encheu do Espírito Santo para poder se manter no seu ministério de fé, na sua expressão, né, de fé com todas as pessoas e alcançar êxito no seu ministério, no seu propósito, né? Jesus Cristo, ele conseguiu extrair o melhor dentro do pior que foi oferecido a ele. Como nós vimos aqui, que desde o começo já não havia lugar para ele nesse mundo. O apóstolo João, quando fala a respeito disso, no seu prólogo, o capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele fala que Jesus veio para o que era seu. E os seus não receberam. Os seus não receberam. Que triste isso, né? Já pensou a gente ter família e a família não receber a gente? Sabe o que eu acho muito estranho no Natal, irmão João? São as pessoas que continuam não recebendo Jesus. Né? Sabe que tem muita gente que tem dificuldade em celebrar o Natal, né? Tem, no ponto de vista espiritual, só fica na festa, né? Só fica na festa. E outros são, assim, vamos dizer assim, é uma situação mais triste ainda, porque eles são extremamente religiosos e descartam a celebração de Natal simplesmente porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Né? Então, ele se coloca como uma rejeição, como uma resistência. Né? E eu vejo que isso traz muito mais sofrimentos, traz muito mais traumas, traz um distanciamento familiar muito grande, porque as celebrações são extremamente importantes. Tem pessoas que têm dificuldades, inclusive, para colocar uma árvore de Natal dentro do seu lar. Não aceita os enfeites, né? Não aceita, porque o enfeite faz parte da comemoração, não é mesmo? Sim. Né? Você não faz festa sem pôr uma mesa bonita, sem comprar uma toalha nova. O enfeite de Natal, que as pessoas não entendem, é que o enfeite de Natal ele não é um símbolo religioso. Ele só é um arranjo temático. É só isso. Ele é um arranjo temático. Uma árvore de Natal não é um símbolo religioso. Símbolo religioso é a cruz. Né? Se você quiser colocar uma cruz dentro de casa e enfeitá-la, né? Daí você vai ter um símbolo religioso. Agora, a árvore de Natal é uma decoração temática, mas é uma decoração que tem um tema de extrema importância, de lembrar que a presença de Jesus traz luz, traz alegria, traz união, traz felicidade, traz comunhão, porque quantos de nós, na nossa infância e agora, como pais, como mães, como família, nós tivemos isso na nossa infância e promovemos isso nas gerações futuras, de unir a família para decorar a árvore juntos. Né? E quantas vezes, né, eu falei, né, vendo a decoração
né, da árvore de Natal da casa da minha família, dos meus pais, da casa dos meus tios, eu olhava para aqueles enfeites de Natal e falava assim, olha, esse daqui é meu. Esse daqui é meu, foi eu que ajudei a colocar lá, foi eu que escolhi para estar lá. Então, aquele enfeite me representava naquela decoração temática que representa o nascimento de Cristo, né? E as pessoas que se colocam, que se posicionam contra isso, estão perdendo esse laço de comunhão, esse laço de união. E é muito triste. Então, tem aquelas pessoas que ignoram, descartando porque não tem uma religiosidade presente, e outros, né, pelo excesso de legalismo dentro da própria religiosidade. Então, os dois lados são ruins. São dois extremos que não levam a nenhum conforto espiritual, não é mesmo? Sim, são dois extremos difíceis, né, de ser trabalhado, e Deus não quer que nós fiquemos em extremos, né? Porque ficar em extremos é até fácil. O problema é o equilíbrio. A dificuldade é a pessoa ser equilibrada. Ser extremista é fácil, né? Agora o difícil é ser equilibrado. Jesus foi uma pessoa extremamente equilibrada, não foi, irmã Ju? Foi extremamente equilibrado, muito bem colocado essa palavra. O jeito que Jesus tratava as pessoas, né? Ele não tratava todo mundo igual, ele tratava cada um de acordo com a perspectiva que a pessoa tinha de melhora, né? Ele tratou cada um de um jeito, e isso é muito importante. Aliás, existe um erro muito grande na perspectiva humana, quando as pessoas falam, até dentro do direito, usam uma frase, todos são iguais perante a lei. Se todos fossem tratados como exatamente iguais, isso seria uma grande injustiça. Porque cada pessoa, a pessoa que é mais carente, ela precisa ser tratada de forma diferente daquele que é menos carente, não é mesmo? As pessoas têm as suas particularidades, as suas diferenças. Todos são iguais enquanto seres humanos. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Mas ser tratado, ser observado, ser julgado como igual, né? Isso seria uma grande injustiça no trato social. E Deus sabe as nossas diferenças. E Jesus sabia lidar muito bem com essas diferenças. É isso que é interessante, né? Porque Deus trata a gente como a gente gostaria de ser tratado. Na particularidade, na individualidade de cada um, Deus, ele olha para a gente e ele fala, olha, eu sei o que você quer. Eu sei o que você precisa. Exato. Eu sei, né, aquilo que você necessita para esse momento. E eu vou te ajudar. Eu vou fazer com que você chegue lá. Eu vou te conduzir, né? Mas acredite em mim, né? Coloque os meus ensinos em prática. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida de um modo muito particular e muito especial. Converse com Jesus. Deixe Jesus continuar nascendo na sua vida, no seu lar. Não é só ontem, né? Não é só o dia de Natal. Não é só o dia de Natal, não é só 25 de dezembro. Tem uma música do Roupa Nova que eu gosto muito, que chama Natal Todo Dia. Olha, isso é uma realidade. Natal Jesus tem que nascer no nosso coração todos os dias. Todos os dias, né? Então, se a gente tivesse, né, um Natal todo dia, né, seria excelente para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cristã, para a nossa vida social, para a nossa vida familiar. Natal todo dia é uma necessidade de todo ser humano.
Que Deus abençoe, então, a cada um dos nossos ouvintes, dos nossos expectantes. Né? Uhum. Então, e como fica agora o Natal daqui para frente? O Natal passou, nós precisamos manter Jesus nascendo em nossas mentes e corações todos os dias. Está chegando o Ano Novo, né, irmã Jô? Está chegando. Então, Ano Novo, novas perspectivas, né? Novas perspectivas. Agora, eu não posso, na festividade de Ano Novo, esquecer o Natal. Né? Tem que mantê-lo nascendo, né, no nosso coração. Será que as pessoas no Ano Novo agora vão esquecer que Jesus nasceu? Então, tem gente que esquece. Tem gente que né? esquece, se envolve só com a festa do Ano Novo e aí faz uma festa que não é cristã, às vezes. Né? Que não é adequada, que não é a melhor maneira de celebrar. Né? Nós, né, devemos ter a consciência da alegria e da responsabilidade. Né? Festejar é ótimo, nós não temos nada contra festas, pelo contrário, nós adoramos festas. As pessoas, né? E tem gente que até tem dificuldade com esse termo que eu usei agora, né? Porque é uma expressão tão comum, nós adoramos festa. Daí tem gente que é tão voltado para a religião que ele vira e ele fala assim, adorar só a Deus. Né? Nós amamos festa, fica melhor assim? Fica melhor assim. Né? Então, nós amamos festa, não temos problemas nenhum com festa, mas em todas as nossas festas, em todos os momentos da nossa vida, Jesus tem que nascer, Jesus tem que estar presente em nós, né, e em todos os lugares onde nós estivermos. Para representá-lo dignamente, né? Dignamente. Sermos cristãos de verdade. Caminhamos para o final. Que Deus abençoe, então vamos orar. Né? O pastor ora para concluir, então? Sim, vamos orar, né? Mas a nossa mensagem final, né, irmã Jô, é que as pessoas continuem celebrando o Natal todos os dias. Né? Porque Natal, Jesus precisa nascer todos os dias no nosso coração. Celebrando com o amor, com a compaixão, né? Celebrando com a fé, com a esperança. Né? Mantenha isso vivo no seu coração. Amém. Né? Vamos orar? Vamos orar. Falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo nascimento do teu Filho Jesus, que nasce em nós todos os dias, renovando a nossa fé e esperança. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, cada um daqueles que nos acompanham, que o Senhor conceda da tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz e que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor renasça em nossos corações todos os dias. Amém. Que estejamos sensíveis à tua voz e à direção do teu Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus.